E se o próximo filme do Batman revelar que Gotham sempre foi controlada por alguém nas sombras, uma nova imagem ligada à produção de Batman Parte 2 pode ter entregue uma pista gigantesca sobre o grande mistério da sequência. E ela aponta para um dos grupos mais assustadores e importantes dos quadrinhos modernos do Homem-Morcego, a Corte das Corujas. O detalhe é pequeno, quase escondido, mas a frase encontrada no veículo da produção pode mudar completamente o que esperamos do Batman de Robert Pattinson. Porque, se essa teoria estiver certa, Bruce Wayne não vai enfrentar apenas mais um criminoso de Gotham. Ele pode descobrir que a própria cidade onde nasceu é uma mentira. Seja muito bem-vindo ao Visita ao Cinema. Hoje vamos entender essa pista juntos. A imagem circulou no dia 10 de agosto, e ela é decepcionante à primeira vista, viu? Não tem Batmóvel, não tem Pattinson de capa, não tem vilão mascarado. É só um veículo da equipe de produção parado com uma plaquinha de identificação. Dessas que servem para logística, para crachá, para ninguém se perder no set. E nessa plaquinha, duas palavras em latim. Semper Vigilans, sempre vigilante. Ou, numa tradução ainda mais bonita, aquele que observa o tempo todo. Esse é o título de produção de Batman Parte 2, o nome falso que o estúdio usa para esconder o projeto de curiosos, de paparazzi, de vazamentos. Só que Hollywood tem um vício antigo. Esses nomes falsos quase nunca são aleatórios. E esse aqui parece um recado. Em abril deste ano, sites especializados como o Production Weekly e o Hollywood North Buzz já vinham reportando que Semper Vigilance seria o novo codinome do filme. Antes disso, o projeto era chamado de Vengeance 2, uma continuação direta do codinome do primeiro filme, que era simplesmente Vengeance. Ou seja, mudaram, de propósito, de vingança para vigilância. E a internet fez a conta na hora, porque nos quadrinhos existe uma cantiga infantil, uma daquelas que as crianças de Gotham repetem sem entender o que estão dizendo. E ela vai assim: cuidado com a Corte das Corujas, que observa o tempo todo, governando Gotham de um poleiro sombrio, atrás de granito e cal. Eles te observam na sua lareira, eles te observam na sua cama. Não diga uma palavra sussurrada sobre eles, ou mandarão a garra atrás da sua cabeça. E se você nunca leu esse quadrinho, agora eu preciso te contar quem são essas pessoas. Porque a Corte das Corujas não é um vilão comum. Ela foi criada em 2012, por Scott Snyder e Greg Capullo, na fase dos Novos 52 da DC. E o conceito é de uma crueldade elegante. A corte é formada pelas famílias mais antigas e mais ricas de Gotham City. Gente que está lá desde a fundação da cidade. Gente que financiou os prédios, os hospitais, os museus. Gente que senta na mesma mesa que Bruce Wayne em jantares de caridade. Eles não assaltam bancos, eles não fazem reféns em ponte, eles não deixam enigmas em cena de crime. Eles decidem quem é prefeito, eles decidem qual bairro morre de fome, eles decidem quem sobe e quem desaparece. E fazem isso há séculos, sem ninguém saber que existem. E quando alguém atravessa o caminho deles, eles mandam a garra. As garras são assassinos escolhidos ainda crianças, treinados a vida inteira, e depois preservados num processo com uma substância chamada eletro. Elas voltam, elas se regeneram, elas quase não sentem dor, e não param. No arco original, acontece algo devastador com Bruce. Ele já tinha ouvido falar da corte. Quando era garoto, depois da morte dos pais, ele chegou a investigar se aquela sociedade secreta tinha sido responsável pelo assassinato do Thomas e da Martha Wayne. Ele procurou, não achou nada, e concluiu que era lenda urbana, coisa de gente assustada. Ele estava errado. E quando ele anuncia um projeto para revitalizar Gotham, a corte manda um assassino chamado William Cobb atrás dele. O que vem depois é uma das histórias mais claustrofóbicas do personagem. Batman preso num labirinto, sem comida, sem água, sendo caçado, começando a perder a própria sanidade. Agora, a pista da placa não está sozinha. Em junho, o próprio Matt Reeves publicou uma foto do set nas redes sociais, sem legenda nenhuma, só um boneco Funko Pop do Batman de Pattinson ao lado de um relógio marcando 8 e 12. E os fãs, que investigam melhor que o Batman, notaram uma coisa. O arco Cidade das Corujas, onde o herói encara a corte de frente, acontece nas edições 8 a 12. 8, 12. Coincidência? Pode ser. Mas lembra que o primeiro filme teve uma campanha de marketing construída inteira em cima de enigmas escondidos? Reeves gosta desse jogo. Reeves brinca com a gente de propósito. Lembrando que nada disso foi confirmado pela DC Studios. Nada. O que Reeves disse oficialmente é que o antagonista do segundo filme é alguém que nunca foi o vilão principal de um filme do Batman antes.
Isso abre a porta, mas não confirma nome. E existe um outro caminho na mesa. A gente já sabe que Sebastian Stan entrou no elenco como Harvey Dent e Scarlett Johansson como Gilda, a esposa dele. Também está no filme Charles Dance. Esses nomes apontam com força para a influência do quadrinho O Longo Dia das Bruxas, uma história de máfia, corrupção e um assassino em série. Então talvez a corte não seja a vilã central, talvez ela seja a camada de baixo, a raiz, a semente para o terceiro filme. E aqui eu vou te dizer uma coisa, eu torço para que seja exatamente assim, porque a corte das camadas é grande demais para ser resolvida em 2 horas e meia. Se o Reeves jogar tudo de uma vez, labirinto, exército de garras, conspiração de séculos e ainda tentar contar a queda do Harvey Dent no mesmo filme, vira sopa. Vira aquele erro clássico de filme de herói inflado que quer entregar 5 filmes de uma vez. Mas se ele usar a corte como aquilo que ela é de melhor, uma presença, um sussurro, um nome que ninguém quer pronunciar, uma suspeita que o Bruce Wayne levanta e todo mundo trata como paranoia, aí a gente tem cinema de verdade. Porque o Batman de 2022, que arrecadou perto de 772 milhões de dólares no mundo, não funcionou por causa de porrada. Funcionou porque era um filme de detetive, era zodíaco de capa e cinto de utilidades. E a Corte das Corujas é o vilão perfeito para um detetive, porque ela não é um cara com uma arma na mão, ela é uma ideia. É a possibilidade horrível de que a cidade que você jurou proteger nunca foi sua. De que o dinheiro que construiu a sua mansão vem do mesmo poço que envenenou Gotham. E tem uma última camada que eu simplesmente amo. O símbolo deles é a coruja. E na natureza, a coruja é o predador do morcego. Se o Reeves fizer isso do jeito certo, teremos um bom filme de verdade. O filme está sendo rodado agora, principalmente nos estúdios da Warner em Leavesden, na Inglaterra, com locações no Reino Unido, e a estreia está prevista para 18 de fevereiro de 2028. Agora eu quero saber de você. Você prefere a Corte das Corujas como vilã principal desse filme? Ou prefere ela plantada nas sombras, guardada para o terceiro? Escreve aí embaixo que eu quero saber. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no Visita ao Cinema, porque a gente vai acompanhar cada nova pista desse filme até Gotham voltar aos cinemas. Um abraço e até o próximo vídeo.